Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e parece que a contratação do Rogério Ceni, que já faz agora mais ou menos uns 3 dias que foi anunciado domingo, né? Mas parece que continua dando o que falar na mídia nacional, tá? E a gente gosta sempre de falar coisas negativas, né? Sempre a gente repercute coisas negativas, geralmente vende mais do que coisa positiva, mas saiu hoje, na realidade, hoje não, né? Acho que ontem saiu um comentário do Galvão Bueno sobre o Rogério Ceni, tá? E foi um comentário muito bom. O que traz por trás desse comentário aí algumas coisas positivas para o Bahia, né? Sempre que você traz um grande jogador, um grande técnico de futebol para o seu clube, existe um hype, muitas vezes negativo, mas na maioria das vezes muito positivo, ainda mais do tamanho do Rogério Ceni, né? Que o Rogério Ceni dispensa uma das maiores figuras do nosso futebol brasileiro. 25 anos como goleiro, indiscutível, pentacampeão, ganhou o Mundial de Clubes, Libertadores, ganhou tudo possível que o jogador poderia ganhar, sendo ídolo do São Paulo e como técnico também há 7 anos, vem conquistando vários títulos aí, né? E eu vou estar falando para vocês o que o Galvão Bueno ele falou sobre o Rogério Ceni e o que traz por trás de tudo isso, tá? Só quero pedir antes de mais nada, fica tranquilo, sussa que o vídeo é sem corte, tá? Só quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like, que a gente tá trazendo conteúdo do Bahia todo dia, irmão. Pô, todo santo dia. Só ontem, foram 2 conteúdos do Bahia. Então, que bom que vocês estão gostando disso. Então, para dar essa moral pra gente, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, tá? Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Apesar de ser pernambucano, sou entusiasta do futebol nordestino, quero sempre nordestino bem, né? E ainda mais vendo o Bahia crescendo da forma que tá, não teria como não falar bem do Bahia, né? Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá, o Galvão Bueno, que é o maior narrador da história do nosso futebol, ele fez um comentário sobre o Rogério Ceni, ele colocou uma foto do Rogério Ceni no seu Instagram e ele escreveu o seguinte, ó, dá uma sacada. Rogério Ceni acaba de ser apresentado no Bahia. Parabéns ao clube pelo ótimo reforço. Ceni chega para substituir mais um técnico português. Ele dá uma alfinetada aí, tá? Mais um técnico português na lista dos que não foram bem e saíram falando muito mal da gente, né? Mas o esquadrão de aço é gigante e tem tudo para se afastar da zona de rebaixamento e fazer um papel mais bonito no Brasileirão. Ou seja, cara, tem muita coisa aqui que o Galvão Bueno ele falou nessa foto, né? Primeiro ponto que ele fala é o seguinte, cara, como eu falei, tem técnicos brasileiros bons e ruins, tem técnicos estrangeiros bons e ruins. O Jorge Jesus, ele abriu um mercado para os portugueses aqui, né? E depois dele, verdade seja dita, o único que teve um grande sucesso até o momento foi o Abel Ferreira, que inclusive teve um sucesso bem maior do que o Jorge Jesus, né? O Abel Ferreira, ele realmente transcendeu, cara. Ele é o técnico da história do Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Não ganhou um Mundial, né? E ficou passando isso aí. Mas é bem difícil hoje um clube brasileiro acabar ganhando um Mundial de Clubes. Depois do Corinthians foi a última chance que a gente teve ali, depois ficou complicado. Mas realmente tem técnicos que dão certo e que não dão. E o Paiva foi o que deu muito errado. Inclusive eu ouso afirmar aqui que foi um dos que mais deram errado no nosso futebol, tá? Fraquíssimo, realmente, fraquíssimo o trabalho do Paiva aqui. Talvez ele dê certo amanhã, venha para um outro clube brasileiro, dê muito certo. Mas o trabalho dele foi bem ruim, essa aqui é a verdade, tá? Ele fala também aqui, né, do que saem falando mal, né? Que foi o caso do Victor Pereira, que foi técnico do Corinthians e do Flamengo, que saiu falando mal da gente. É papo até para um outro vídeo. Mas aí ele bota aqui, cara, ó, como isso é importante, tá? Mas o esquadrão de aço é gigante. Ou seja, cara, você ouvir do Galvão Bueno um elogio como esse, não é qualquer cara. O Galvão Bueno é um cara que tem personalidade e opinião própria. Ele não vai chegar rasgando elogios para um clube simplesmente porque está sendo Maria vai com as outras, não. É porque, de fato, ele está enxergando que o momento que o Bahia vive é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. Inclusive, ele fala uma verdade, né? E tem tudo para se afastar da zona de rebaixamento e fazer um papel mais bonito no Brasileirão. Ninguém, absolutamente
ninguém imaginava que o Bahia fosse fazer uma campanha tão ruim no Campeonato Brasileiro. Então realmente não condiz com o que tem no clube hoje. Os jogadores que ele contratou, o investimento que foi feito, não condiz com o que pode ser feito no Campeonato Brasileiro. E cara, eu falei isso, quando você traz um técnico como o Rogério Ceni, você não está contratando só o profissional Rogério Ceni. Você está contratando todo o histórico por trás do Rogério Ceni. Você está contratando toda a mídia que tem por trás do Rogério Ceni. Porque, cara, olha a quantidade de vezes que o Bahia ele foi falado durante a semana com a contratação do Rogério Ceni. O Globo, ESPN, SBT. E eu estou falando de mídias, tá? Nacionais, não regional. Regional, o Bahia já é muito falado. Mas nacionais, transcendendo a nossa região. Né? A quantidade de coisas que estão se falando do Bahia. Isso porque, cara, quando você traz um técnico com o nome do Rogério Ceni, você traz toda a mídia que aquele técnico tem. Então se preparem, tá? Porque o que tiver de bom e o que tiver de ruim vai ser muito mais repercutido do que era com o Renato Paiva, que quando chegou no Brasil era um técnico desconhecido. Eu, basicamente, não lembro de ter ouvido falar do Renato Paiva. Claro, a gente viu que depois ele foi campeão com o Del Valle, teve um trabalho no Benfica, né? Mas, cara, eu não vi falar o nome Renato Paiva, tá? Eu sou bem sincero com isso. E olha que eu gosto pra caramba de assistir futebol português, gosto pra caramba de ver Premier League, Champions League, mas eu nunca tinha ouvido falar no Renato Paiva. Agora, Rogério Ceni, meu querido, é um nome conhecido mundialmente. É um cara pentacampeão, é um cara de muito resultado. Eu acho que ainda é, né? O goleiro, como goleiro, ele é o goleiro artilheiro, o maior goleiro artilheiro do mundo. Né? Passou inclusive na época o Chilavert, né? Para quem é mais velho vai lembrar do Chilavert, que era o goleiro paraguaio que fazia gol de falta, e o Rogério acabou fazendo muito mais gol do que o Chilavert, né, cara? Então assim, você traz todo esse know-how para o seu time quando você traz o Rogério Ceni. Agora, é aquele papo do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. À medida que o Rogério Ceni traz essa mídia gigante, a cobrança também vai ser gigante. O Rogério Ceni ele já se mostrou muito sereno na coletiva, né? Ele se mostrou muito tranquilo, leve, até um perfil que a gente não via do Rogério, que era um cara sorrindo muito mais, brincando com o jornalista, né? Brincando até eu vi o Matheus Barbassa, ele, conheço você, acompanho o seu trabalho desde a época de Fortaleza. Então assim, trouxe um clima leve. Claro, a gente sabe que não vai ser assim sempre. A gente sabe que o Bahia não vai triunfar sempre, né? Ele não vai viver só de triunfos, ele vai ter derrotas também. E essas derrotas vão repercutir. O Rogério Ceni ele vai acertar, mas ele também vai errar. Então, claro que a gente sabe que não vai ser esse paz e amor que a gente viu no início agora. Vai ter problemas, vão ter percalços, vão ter dificuldades, mas esse início do Rogério Ceni já traz tudo o que o Bahia precisava. Ele sai de um clima tenso e ele entra num clima muito mais leve. E isso reflete no vestiário. E isso reflete nos jogadores. Isso reflete no dia a dia do torcedor. Todo o clima se torna mais positivo e favorável para os jogadores conseguirem trazer os triunfos. Agora, de quem depende esse triunfo? Depende 100% dos jogadores. Então, se os jogadores souberem aproveitar esse momento, assimilar esse clima positivo, assimilar o comentário do Galvão Bueno. Há quanto tempo o Galvão Bueno não fala do Bahia? Há quanto tempo o Galvão Bueno não mete um esquadrão de aço gigante? Né? Há muito tempo. Então, assim, aproveitar esse momento. Como o Rogério Ceni falou no primeiro contato com os jogadores. Isso vai depender exclusivamente dos jogadores. Quero ver a opinião de vocês. Gostaram desse comentário do gigante Galvão Bueno? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer outra informação eu volto e trago tudo na íntegra para você, torcedor do Esquadrão de Aço. Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.